Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de cinemática escalar. Tá? Aqui eu trouxe um novo conceito, que é o conceito de velocidade média, e ele é muito importante para os nossos estudos em física, a maior parte dos cálculos que a gente vai fazer agora. Bom, mas o que é a velocidade média? A velocidade média é a taxa de variação de posição de um determinado corpo num determinado intervalo de tempo. Tá? Ou seja, eu tenho um corpo que ele está percorrendo uma determinada trajetória, ele está variando a posição dele e, obviamente, está passando um determinado tempo. A variação dessa posição em relação ao tempo é a nossa velocidade média. Tá? Como que a gente calcula a velocidade média? A velocidade média é dada pela variação da posição sobre, ou seja, a razão entre a variação da posição e o intervalo de tempo, ou seja, variação de instantes de tempo. Sendo que variação de posição é posição final menos posição inicial, assim como variação de intervalo de tempo, variação de instantes de tempo é o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial, respectivo a essas posições, tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu trouxe aqui um exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho uma trajetória e essa trajetória está bem marcada em metros, tendo uma origem e as suas marcações aqui bem determinadas das respectivas posições. E nessa trajetória eu também tenho um corpo, eu tenho um determinado objeto que está percorrendo essa trajetória, de forma que quando o meu cronômetro, tá? Isso aqui é eu mostrando quais são os respectivos instantes de tempo. Quando o meu cronômetro foi ligado, ou seja, quando ele estava no zero, a posição desse corpo era na posição 10 da minha medida. E quando o meu cronômetro estava marcando 5 segundos, ou seja, 5 segundos após isso, a posição desse corpo era na posição 60 que ele estava. Tudo bem? Bom, como é que eu posso calcular a velocidade média entre esses dois tempos, durante esse intervalo de tempo? Bom, primeiramente, é importante que você anote os seus dados, tá? Para que você venha poder fazer os cálculos com mais facilidade. Nesse caso aqui, eu tenho posição inicial e posição final, certo? Porque é isso que eu vou precisar durante o meu cálculo. A posição inicial é a de 10 metros e a posição final é a de 60 metros. Então, eu vou colocar aqui 10 metros e 60 metros. Respectivamente a eles, nós temos que o tempo inicial é 0 segundos e o tempo final é 5 segundos. Bom, e aí como é que eu faço o meu cálculo? Eu vou ter que a minha velocidade média vai ser igual à razão entre minha variação de posição e minha variação de tempo. Lembrando que nesse respectivo tempo, a minha variação de posição vai ser dada pela subtração da posição final pela posição inicial, ou seja, 60 menos 10. Isso vai me dar 50 sobre a mesma coisa, no caso aqui, a subtração entre 5 e 0, ou seja, 5. Assim eu vou ter que a minha velocidade média vai ser dada pela razão de 50 por 5, que vai dar, no caso, 10. Essa vai ser a razão. 50 dividido por 5 vai ser 10. Porém, qual a unidade? Tá? Aqui, basta nós fazermos a seguinte análise. Nós tínhamos, nessa parte de cima da minha razão, nós temos o quê? Uma variação de posição que é medida em metros. E ela está sendo dividida por uma variação de intervalo de tempo que está sendo medida em segundos. Eu estou fazendo exatamente a razão pela medida em metros, pela medida em segundos, ou seja, a razão entre metros por segundos, tá? Essa é a minha unidade de velocidade média, tá? Sempre que você tiver dúvida, basta apenas você olhar as unidades que estão dados no caso aqui, os dados do seu problema, tudo bem? Agora vamos ver mais alguns exemplos. Bom, aqui eu trouxe esse exemplo que diz o seguinte, é um exercício bem comum. Um caminhão parte de uma cidade A às 13 horas, 1 da tarde, em direção a uma cidade B, distante 240 quilômetros da mesma. Tá? Então, a cidade B está a 240 quilômetros da cidade A. Em algum ponto, é feita uma parada de 30 minutos. Tá? Sempre vai ter alguma parada, pode ter ou não, mas, enfim, eu vou mostrar como que a gente trata essa parada.
Por fim, o caminhão chega ao seu destino às 17 horas, ou seja, ele chega às 5 da tarde, de sua velocidade média escalar. É isso que é pedido, a velocidade média escalar do nosso percurso, no caso desse corpo. Bom, é sempre bom, nesses exercícios, ter algum tipo de esquema para ajudar a visualizar o que aconteceu. Então, eu vou utilizar apenas uma reta, tá? E eu vou simbolizar que aqui é a cidade B e aqui é a cidade A, tá? E eu vou dizer que em algum ponto aqui aleatório, tá? Houve uma parada aqui de 30 minutos, tá bom? Só para simbolizar. Bom, ele quer qual é a velocidade média escalar. Nós sabemos que a distância entre essas duas cidades é tipo 240 quilômetros, tá? Nós temos que o instante na posição A, né, no caso T inicial, vai ser igual a 13 horas e o tempo final vai ser igual a 17 horas. Tá? Bom, aqui não ficou explícito qual é a posição inicial e a posição final. Assim, de fato ficou, você sabe que a posição inicial é em A e em B, mas não há uma marcação, não há uma estrada, tá? Não há uma orientação aqui definida pelo exercício. Tá? Isso pode ser, então, nós podemos definir isso por nós mesmos. Nós poderíamos dizer que a posição aqui em A, nós poderíamos marcar isso aqui como o zero da minha orientação e para lá positivo, ou seja, as minhas medidas teriam aqui 10 km, 20 km até a posição B, que seria em 240 km. Tá? Isso aqui é apenas por formalidade, para nós podermos dizer claramente que nós temos a posição inicial e final. Tá? Mas no final das contas, nós já poderíamos ver que o 240 é o nosso ΔS, é a nossa variação de posição. A distância entre as cidades é o ΔS que a gente vai utilizar. Bom, então como é que ficaria a nossa resposta? Velocidade média, que é o que é pedido, é ΔS sobre ΔT. Nós podemos ver que o ΔS é o final menos o inicial, ou seja, como foi dito, a distância percorrida. Nesse caso aqui, a variação da posição é igual à distância percorrida, sobre o ΔT, que é 17 menos 13. Nós teremos 240 sobre 4, o que daria 60. E qual a unidade? O que foi dividido aqui? Uma distância em quilômetros por tempo em horas. E o mais importante, pronto, achamos 60 km por hora. E o mais importante, essa parada aqui de 30 minutos, essa parada aqui, ela não foi importante para o cálculo da velocidade média. Ele não interessa, porque a velocidade média só é interessante para a velocidade média a posição final e a inicial, assim como o tempo final e inicial. Não importa o que foi feito durante o percurso. Se ele parou, se ele sentou para almoçar, se ele dormiu, contanto que ele obviamente teve diversas velocidades diferentes. Ele pode ter andado mais devagar aqui, mais rápido no final, mais rápido no começo, mais devagar no final, ter alternado em 15 velocidades diferentes, parado no sinal, tocado um pneu. Não interessa. O que interessa é, ele saiu a 1h da tarde, chegou às 5 da tarde. O tempo que ele demorou foi 4 horas. Então, a velocidade média para essa distância vai ser 60 km por hora. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Bom, aqui eu trouxe um exercício um pouquinho mais complicado e a gente vai ver como que a gente pode resolver. Tá? Ele diz, um corpo percorre a primeira metade de um percurso de 240 km, ou seja, uma extensão de 240 km, com velocidade média de 60 km por hora e a segunda metade com 120 km por hora. Aqui ele está dizendo as velocidades que variaram, mas ele está dizendo quanto que ele andou na primeira, quanto que ele andou na segunda. E a pergunta é, qual é a sua velocidade média total? Para deixar bem claro, a gente vai mais uma vez fazer um esquema. Tá? Vou colocar aqui uma reta. E como foi utilizado, que foi metade, mais ou menos aqui no meio. Tá? O importante é nós colocarmos que nessa primeira metade, tá? Quanto é que é essa distância? Já que a distância total é 240, quanto seria a primeira distância? 120, está aqui embaixo, 120 quilômetros. Tá? E, obviamente, a segunda metade também 120 km, pois essas são as metades de 240. Mas aqui também é bom indicar
qual foi a velocidade que ele teve em cada uma. A velocidade que ele teve na primeira foi de 60 km por hora e na segunda de 120 km por hora, tá? Bom, é muito comum os alunos ao olharem esse tipo de questão, onde tem duas velocidades, se pede a velocidade média total, achar que a velocidade média total é a média das velocidades, ou seja, se eu simplesmente pegasse e dissesse que 60 mais 120 dividido por 2, que é uma média, é assim que matematicamente a gente tira uma média, o que me daria 180 dividido por 2, que daria 90 km por hora. Tá? Esse é o que geralmente muitos alunos são levados a crer que é assim a resposta, mas eu vou mostrar que não é. Vamos utilizar o conceito real de velocidade média. O que é velocidade média? Velocidade média é o ΔS total sobre, no caso, ΔS sobre ΔT. Nesse caso, como eu estou interessado na velocidade média total, aí sim vai ser um ΔS total e um ΔT total. Tá? Qual seria o ΔS total? Qual é o espaço, qual é a variação de posição daqui até o final? Tá? Nós já percebemos que nós podemos utilizar exatamente a própria distância entre esses dois pontos, que vai ser 240 km sobre qual é o tempo que demora, que esse corpo aqui demora desse primeiro ponto até o ponto final. O tempo é exatamente o que não está explícito, o tempo é o que nós vamos ter que calcular. Então, vou dar um pause na minha conta, tá? E eu vou utilizar aqui. Como que eu posso calcular o tempo nesse primeiro pedaço? Como que eu posso calcular o tempo só na primeira metade? Bom, como eu tenho uma velocidade e um espaço, eu posso utilizar novamente a minha fórmula de velocidade média apenas para o primeiro pedaço. Eu vou ter velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tá? O ΔT que é quem eu quero, eu vou passar para cá, no caso, multiplicando. Tá? Agora, velocidade média, eu vou passar dividindo. Eu vou ter ΔS sobre velocidade média. Isso vai me dar, tá? Isso aqui é como eu posso encontrar o tempo. Nesse primeiro caso, que eu vou chamar de ΔT1 da primeiro pedaço, tá? Eu vou ter ΔS 120 dividido por 60, que vai me dar 2 horas. Analogamente, ou seja, da mesma forma, eu posso aplicar isso aqui também para o segundo, que eu vou ter 120 sobre 120, que vai me dar 1 hora. Ou seja, se daqui para cá ele levou 2 horas e daqui para cá, na segunda metade, na primeira metade ele levou 2 horas, na segunda metade ele levou 1 hora, qual foi o intervalo de tempo total? Quanto tempo ele levou para percorrer esse percurso todo? O ΔT total igual a 3 horas. E para que nós precisamos disso? Para terminarmos a nossa conta. Nós teremos aqui 3 horas. Ou seja, a minha resposta final vai ser velocidade média total vai ser igual a 240 sobre 3, que vai dar 80 km por hora. Por que quilômetros por hora? Porque estamos dividindo distâncias quilômetros por tempo em hora. 80 km por hora, que não é o mesmo valor que muitos são levados a acreditar. Ou seja, a média das velocidades não vai me dar a velocidade média. Tudo bem? Bom, essa foi a aula de hoje e até a próxima.